que será que aconteceu na mente de Nabucodonosor que a ciência não explica, mas a Bíblia sim? A queda de Nabucodonosor prefigura a queda dos impérios que se levantam contra Deus no fim dos tempos. E tudo começou com um sonho. A árvore, a ilusão de um sistema sem Deus. O sonho era de uma árvore gigantesca, sustentava tudo, parecia indestrutível. Era como se toda a terra dependesse dela. Eram assim as minhas visões na minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. E o texto diz algo belíssimo: o tronco e as raízes deveriam permanecer. Isso é disciplina, não é destruição. Deus não queria aniquilar o rei, não. Ele queria quebrar o orgulho do rei. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentar-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então uma voz desceu do céu: derrubai a árvore. O que parecia indestrutível caiu, porque o juízo já tinha sido decretado por Deus. O poder humano que tenta substituir Deus sempre será limitado. Historicamente, a árvore representava a Babilônia. Profeticamente, descreve a dimensão ecumênica, ou seja, o espírito babilônico. Esse sistema que tenta existir sem Deus a qualquer custo e que ainda está operando nos nossos dias de hoje. E esse sistema não ficou só no passado, não. Ele continua se levantando, sempre com a mesma proposta: crescer, dominar e existir sem Deus. Mas todo sistema que cresce sem Deus já tem data para cair. O perigo de estar sossegado. E o que é mais interessante é que isso não aconteceu em meio ao caos, não. Aconteceu quando tudo estava muito bem, quando tudo estava sossegado. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Não era crise, era estabilidade, era prosperidade, autossuficiência, e é exatamente aí que o homem para de vigiar. Nabucodonosor estava como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17. Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. O orgulho nasce na prosperidade sem nenhuma dependência de Deus. A tendência humana de procurar as fontes erradas. 25 anos antes, Daniel já tinha interpretado um outro sonho do rei, mas mesmo assim, quando um sonho novo vem, olha só o que o rei decide fazer. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos,
os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. O rei chama primeiro os magos, os astrólogos, os adivinhadores, e só bem depois que vem Daniel. E quantas vezes a gente não faz isso, não é mesmo? Sabemos onde está a verdade e Jesus Cristo é a verdade, mas mesmo assim, insistimos nas fontes que já falharam antes. Em Daniel 4:8, Nabucodonosor declara o seguinte: mas, por fim, entrou na minha presença Daniel. Daniel só apareceu no fim. O despertar. Deus falou uma vez a Nabucodonosor no sonho de uma grande estátua. O rei já tinha visto o quarto homem na fornalha ardente com os 3 jovens. E agora, Nabucodonosor viu em sonho uma grande árvore e, mesmo depois de tudo isso, ele não continuou ouvindo, não. E existe um limite. Deus fala, Deus alerta, Deus dá sinais, mas quando o homem insiste em não ouvir, Deus para de falar e começa a agir. Ele só levantou os olhos para o céu quando estava lá no chão. E o texto termina dizendo que sua razão voltou, porque quando reconhecemos quem Deus é, nossa sanidade espiritual também volta. Jesus disse em Lucas 18:14, quem se exalta será humilhado. Daniel 4 é a prova histórica dessa verdade. Talvez você não seja o rei da Babilônia, não. Mas todos nós administramos alguma coisa, uma família, um ministério, uma carreira, um talento. E a pergunta é, será que nós estamos sossegados demais ou reconhecemos diariamente que tudo vem do Deus único, do Altíssimo? Porque todo orgulho que não se dobra, mais cedo ou mais tarde, será quebrado. E no próximo vídeo, nós vamos entrar na parte mais profunda desse capítulo 4 de Daniel. O que significam os 7 tempos? E por que será que o tronco ficou no chão? E o que isso revela para nós nos últimos dias? Por hoje é só. Até mais.